Olá! O que dá sentido à sua vida? Você já parou para pensar nisso? Né? O que faz a sua vida ter sentido? O que faz você sentir que tem uma vida plena, que você se sente inteiro? O que você tem agregado ao longo da sua vida, principalmente nessa fasezinha que a gente pode estipular uma idade produtiva dos 25 aos 50 anos, eu sei que é mais, mas é que como eu tô chegando nos 50, minha reflexão tá muito forte para os 50. Pensar que dos 25 aos 50 é quando a gente acaba já tendo mais definidos um trabalho, uma profissão ou uma ocupação, a gente acabou definindo ou direcionando o nosso foco para a busca de relacionamentos, a gente já escolhe o que eu quero, por exemplo, às vezes adquirir mesmo de bens materiais, né? Se eu quero um carro, se eu quero uma casa, se eu quero uma bicicleta, né? Se eu não quero nada disso. A gente vive nessa fase dos 25 aos 50, aos 60, uma fase de produtividade, uma fase forte de ação, uma fase forte onde a gente realmente tem quase que uma direção apontando, né? Quando a gente trabalha, quando está na educação dos filhos, você tem já algo que te define e que de alguma forma acaba te dando um sentido, uma direção para a sua vida. Mas o sentido da vida que eu quero aqui questionar é o sentido que tem uma conexão lá dentro com a gente. Não esse sentido do tipo, eu tenho que acordar, trabalhar, ou eu tenho que levar o filho na escola, ou eu tenho que ir para a faculdade, ou eu tenho que ir para a escola, enfim. Eu não estou falando deste sentido, que são os compromissos externos que, verdade, eles direcionam a nossa vida. Eu estou falando de um sentido de vida que é aquele que quando a gente não estiver, porque vai chegar isso para todos nós, uma fase que a gente vai experimentar uma certa limitação. Uma limitação da nossa atividade física, né? O nosso corpo não vai responder mais do jeito que está respondendo hoje. Uma fase onde talvez a gente possa ter algumas fragilidades, essas físicas que são relacionadas a doenças. Quando a gente já não está mais tão potente no nosso trabalho, quando de repente se quem tem filhos, os filhos já tomaram rumo, já estão se desenvolvendo, o que daria sentido à sua vida nesta fase que vai se aproximar para todos nós, que é quando a gente deixa de produzir tanto, né? E que a gente precisa sentir alguma coisa diferente que não está relacionada aos bens materiais, às aquisições, às viagens. Às vezes isso tudo pode diminuir na nossa vida. Então, o que é que daria sentido à sua vida quando esta fase toda de produtividade, de potência for diminuindo? Então, eu estou muito nessa reflexão. Eu estava pensando um tempo que eu trabalhei no hospital, eu trabalhava na maternidade, às vezes eu precisava ir cobrir as férias da psicóloga da UTI. E quando você está numa situação de UTI, né, muitas vezes você encontra então, jovens, você encontra pessoas de idade média, encontra idosos, há de tudo lá, cada um vivenciando alguma coisa. E quando você está na UTI, as roupas, os pijamas, né, eles são padronizados, você é destituído muitas vezes, né, dos seus gostos, do tipo, se eu gosto de pintar cabelo, lá se eu tô há muito tempo internado, o cabelo vai ficar branquinho, porque não vão deixar entrar química para pintar o cabelo, então eu vou ter que lidar com aquilo ali, seja jovem, né, meia idade ou idoso. Os bens materiais naquele momento, ou a minha profissão, nada disso vai dar sentido à minha vida se eu estou numa situação de estar acamada ou se eu estou longe daquilo que a vida inteira eu me direcionei. E é nesta hora que a gente precisa buscar um sentido maior para a nossa vida, porque senão a gente realmente pode entristecer, pode perder este gosto. Então eu convido sim as pessoas que estão nessa faixa, né, que às vezes com 25 anos, 30 anos, a gente não para pensar muito nisso. Então eu convido sim a começar a pensar desde já de que essa nossa fase agora ela é muito boa, ela é muito importante. Mas o quanto que eu preciso estar buscando esse sentido da vida material, externo, mas também um sentido para a vida interna, que é quando eu busco as minhas produções, quando eu vou buscando um autoconhecimento, que essa é a minha visão. O que vai dar sentido à minha vida, se por uma acaso eu estiver, Deus me livre até, mas se for o caso, numa UTI,
né? O que vai dar sentido à minha vida é relembrar, talvez, né, todos os desafios que eu fui enfrentando, os problemas que eu fui enfrentando, as vitórias e as derrotas. É relembrar, né, todo o investimento em autoconhecimento que eu faço em mim, porque isso vai me dar uma segurança e no sentido de que todo o autoconhecimento que eu produzo para mim, né, ele é permanente. Que é isso que eu trouxe no último vídeo quando eu falo da solidão. Todo o restante é impermanente. As minhas conquistas materiais, né, as viagens, isso tudo é impermanente. Permanente é a maneira como eu me relaciono com as viagens, que eu me relacionei com as lembranças, com estar presente, consciente em cada viagem que eu fiz. Permanente é a sensação dos encontros, de alegria nos encontros de alma que a gente pode ter com o nosso companheiro, com as amizades. Permanente é tudo aquilo que eu faço por mim, quando eu vou investigando, mergulhando, né, naquilo que me é difícil, quando eu vou acolhendo e vivenciando as minhas tristezas, quando eu vou aprendendo jeitos de lidar, né, com as alegrias e com as tristezas da vida, com os momentos de raiva, de frustração, quais as aprendizagens que eu tiro quando algo me foi difícil. Então, quando eu enfrento a vida e não jogo as coisinhas para debaixo do tapete, fingindo que elas não existem, eu tenho muito mais chance de encontrar um sentido para a minha vida quando as minhas limitações aparecerem, porque elas vão aparecer, né? E eu já disse, não é para ficar tristinho, deprimido, ai caramba, né? Não, gente, todo mundo vai passar por isso, graças a Deus, nós vamos chegar na nossa impotência de algumas coisas. Por isso que novas coisas precisam nascer quando a nossa potência física, a nossa potência para o trabalho diminuir. Então, o que dá sentido à sua vida? E nessa hora eu penso por exemplo, eu gosto muito de me conhecer, de aprofundar. Então eu sinto que todas as vezes que eu invisto em mim, eu estou investindo como numa caderneta de poupança. Uma caderneta de poupança, todo mês você faz ali um depósito. E se você é fiel neste depósito, depois de um tempo você vai ter um montante. E esse montante ele pode sim te dar alguns benefícios. É a mesma coisa que eu sinto em relação à busca do sentido da vida. Eu posso fazer uma poupança financeira e ok, né? Vou lá juntando um dinheirinho e no final eu vou ter ali um sustento. Ok, super legal. E que tal a gente pensar numa poupança, uma caderneta de poupança, aonde eu estou focando naquilo que vai agregar valor, que não é o valor monetário, mas é o valor pessoal. É aquilo que vai me dar uma sensação de bem-estar, apesar de às vezes estar limitada fisicamente ou não estar mais produzindo ou na independência que eu gostava de ter a vida inteira e que às vezes quando a gente vai caminhando para um envelhecimento normal da vida, a gente vai perdendo. Então a minha reflexão é, busca o que é valor. O que você tem realizado hoje, que você sente que agrega algo para a sua alma? Mesmo que seja até através de coisas materiais, mas o que está agregando, que dá aquela aconchegada lá dentro de você. E de novo, isso pode ser coisas simples. De repente eu vou cuidar do meu jardim, que hoje eu moro numa casa, então eu posso cuidar do meu jardim, fazer a minha hortinha. Porque pode ser que lá na frente eu vá morar num apartamentozinho pequenininho, ou seja lá o que for. Então deixa eu curtir a minha terra hoje, aqui que eu tenho na minha casa. Porque isso, se não for permanente, depois se eu perder, ou sei lá, se isso tiver que ser transformado, mudado, eu vou estar com a vivência daquilo que eu vivi aqui, agora. Com a consciência, saboreando cada um dos momentos daquilo que eu estou na vida hoje, enquanto eu estou produtivo. Então eu acho sim que a gente precisa sim fazer investimentos, né, na nossa segurança financeira, a gente precisa sim, né, batalhar por ganhar coisas, por se desenvolver, mas a gente também precisa estar atento à caderneta de poupança emocional, a caderneta de poupança daquilo que me agrega valor, daquilo que vai me dar bem-estar quando eu não estiver mais com esta mobilidade tão fluida, né? Porque uma hora isso vai acontecer com todos nós. Então o meu convite para você é, você pode até estar falando agora, Fernando, mas eu já tenho 70 anos e eu não fiz essa poupança emocional, ou às vezes até mesmo nem a financeira, né? Então, pois é, aí você tem um desafio maior.
Por isso que a minha alerta é, para aqueles que estão jovens, ouçam, pegam, comecem, reflitam. Para aqueles que já têm mais idade, o seu desafio é não ficar lamentando com o que passou. Não ficar dizendo, puxa vida, eu poderia, eu deveria. Ué, você não fez, não foi o seu momento. O seu desafio hoje é então buscar algo que possa dar sentido à sua vida dentro do seu presente. O seu desafio é entender que a felicidade não está no que me falta, mas que sim, a felicidade pode estar naquilo que eu já tenho. Então eu preciso vibrar com tudo aquilo que eu já conquistei, com as vitórias, com as derrotas, com as resoluções que eu consegui ter na minha vida. Mas eu posso sim ainda estar buscando sentido para a minha vida naquilo que é valor. Então, não estou falando de valor de coisas grandes, às vezes são coisas simples que preenchem a alma. Às vezes eu gosto de ouvir uma música, bota essa música. Eu gosto de dançar sozinha, vai dançar sozinha. Eu gosto de dançar com alguém, vá dançar com alguém. Ou seja, busca o sentido da vida, porque nós estamos, né, que vamos passando dos 50, numa curva já de descida. Isso não precisa ser depressivo, mal, final. Não, nós vamos chegar para o final. Mas a gente pode chegar no nosso final bem, feliz, disposto. Ou a gente pode chegar amargurado, amargo mesmo. Por quê? Porque eu vivi um monte de coisas externas, mas na verdade eu não busquei coisas que verdadeiramente dariam sentido, alegria, aquecimento à minha alma. Então eu deixo aí esse questionamento para vocês. Se gostar desse vídeo, curte, compartilha e faz aí os comentários embaixo do que você acha, o que está dando sentido à sua vida, como é que você lida com essas questões da vida. Você já tinha pensado em poupança emocional para ter, né, quando a nossa impotência chegar, um sentido na sua vida? Deixa aí os comentários. Um beijo a todos, uma boa semana e até mais!